Hoje é impossível você falar de macroeconomia sem você entrar no assunto taxa de juros. E parece uma final de Copa do Mundo toda vez que você tem uma reunião do Fed, não é, do FOMC, para falar em relação à decisão. Se vai cortar, se vai voltar, se vai subir, se vai se manter, o que vai acontecer, quais são as implicações. Os mercados reagem a tudo isso e você fica literalmente com o número mais importante do mundo. E isso tem até uma certa razão de ser, porque você vê hoje o nosso sistema monetário totalmente interligado. Então, uma coisa que o Jerome Powell faz nos Estados Unidos afeta imediatamente o Brasil, afeta o Japão, afeta a Europa, e aí cada um vai ver o que vai acontecendo. Mas você tem hoje um movimento cada vez mais coordenado no sentido de pelo menos prestar atenção no que os bancos centrais vão fazendo, porque eles sabem que o que um outro banco central estrangeiro faz pode afetar o que acontece dentro do seu país. Então você meio que tem um contato ali direto, obviamente que deve ter muito contato nas entrelinhas entre eles para saber o que vai acontecer e tentar coordenar. Então quando você tem o carry trade do Japão, é muito difícil você ver um movimento do Banco do Japão sem que o Fed saiba. Então provavelmente isso aconteceu, algum tipo de comunicação aconteceu nas entrelinhas, mas aí você vai fazendo testes para ver o que acontece. Mas quando você tem problemas, você percebe o quão integrado é o nosso sistema financeiro. Mas se você parar para pensar, isso não era assim antigamente. O que eu quero passar para você é uma das impressões que eu tive em um fantástico debate que teve entre o Michael Avery, que trabalha no Rabobank, que para mim é uma das pessoas mais interessantes na parte da geopolítica misturado com a macroeconomia, para poder traçar um pouco dos cenários futuros sobre como que tudo isso, qual é a situação que tudo isso pode acabar causando, né, de todas as discussões que nós temos hoje sobre taxa de juros ao redor do mundo e sobre um processo de desglobalização cada vez maior. Então ele teve um debate ali com o Brent Johnson, na verdade foi um pensamento baseado nas consequências do que pode acontecer, principalmente quando você tem uma tendência do mundo a se desglobalizar cada vez mais e ter uma descooperação cada vez maior. Então você vê blocos se formando, né, o Oriente versus o Ocidente, ninguém sabe exatamente o que vai ser, não se sabe para que lado que a Europa vai. Fica até a questão, né, eu já fiz até capítulos anteriores, se o Brasil vai se aliar mais à China, que é o que está acontecendo hoje, mas se isso vai continuar ou se vai ter uma reversão. Enfim, tem a mudança a provável mudança, possível mudança de presidente nos Estados Unidos ou não. Então tudo isso vai criando uma série de incertezas na macroeconomia e e nós todos estamos acostumados há algumas décadas já de você ter um certo livre mercado global, no sentido de você ter um livre trânsito de mercadorias que podem ir para o outro lado do mundo quando você compra algo pela internet, quando você, né, compra o seu iPhone, que foi fabricado na China, comercializado nos Estados Unidos e que pode vir parar no Brasil. Enfim, a gente acaba fazendo as coisas achando que tudo isso sempre foi assim. Mas o Brent Johnson, inclusive, levantou no seu debate que se você parar para pensar na história, o livre mercado, entre aspas, né, que ele tem uma série de problemas hoje, que não deixa ser, ele só deixa ser livre o quanto um governo permite que ele seja, e a globalização em si, que permite esse tráfego de dados e também de produtos ao redor do mundo, com uma certa liberdade, isso acaba sendo uma anomalia, se você parar para pensar, porque a maioria do mundo, da história da humanidade, ela sempre foi baseada num mundo mercantilista e nacionalista. Ou seja, é um país contra o outro. Você tem o seu maior objetivo de você fazer o maior grau de exportação possível e o menor grau de importação possível e você tentar confiar no que você tem, certo? Você usar os seus próprios recursos, você poder justamente utilizá-los a seu favor. E essa globalização no sentido de eficiência, onde cada país faz o que ele faz melhor e ele cria um excesso de produção e manda para outros lugares, e aí você vai meio que setorizando o resto do mundo para cada um fazer uma determinada coisa, para deixar o custo marginal do produto mais barato. Isso é uma coisa que foi uma exceção, certo? E essa tendência vem diminuindo, principalmente depois da pandemia, quando você viu que você não pode depender de um único supply chain, como na China, por exemplo, ela ser a fábrica do mundo, então você percebe uma separação da parte da China e você percebe uma separação da parte do Ocidente, dos Estados Unidos, e
você vê blocos regionais se formando, onde o livre mercado talvez seja maior entre esses blocos. Então, isso é um movimento de anos, mas é um movimento que vem desconfigurando a forma que a gente vê hoje o comércio exterior. Só que tem um grave problema aí. Todo esse mercado ele surgiu baseado num sistema monetário que foi único. E mesmo você vendo hoje todo o sistema monetário centralizado no dólar, e você tem há décadas tentativas de desdolarização, criação de outro tipo de moeda, e não estou negando que isso venha acontecer eventualmente, mas até agora não houve nada que tenha destronado de fato. Por mais que você tenha BRICS, Unity, etc., Yuan, Crypto Yuan, Bitcoin, várias outras tecnologias que podem vir, provavelmente, né, a substituir o dólar como nós estamos hoje, mas o sistema hoje é tão entranhado que você hoje não é uma questão de você depender dos Estados Unidos. O dólar realmente pertence ao mundo inteiro porque você tem instituições bancárias em vários lugares do mundo em que estão fora dos Estados Unidos, das quais a sobrevida do próprio dólar depende. Então, talvez você não saiba, mas bancos franceses, eles são dos maiores responsáveis por distribuições de dólares ao redor do mundo. Bancos japoneses fazem a mesma coisa. Bancos na Austrália também têm suas funções específicas para vários tipos de mercados que sem eles toda a liquidez que você vê ao redor do mundo não funcionaria e que tornam os próprios países um pouco que dependentes disso, porque se você tentar sair disso, você cria um sério rombo para o seu próprio país, porque ele está endividado também nos mesmos dólares. Então, é um sistema mais ou menos perverso, mas o que eu quero falar aqui é sobre a taxa de juros, né? Como é que a taxa de juros que nós vemos hoje, como sendo uma taxa única, ela pode criar problemas cada vez maiores com um sistema que continua sendo globalizado, mas para um mundo que está se desglobalizando cada vez mais. Então, quando você vê o Jerome Powell falando ali sobre a decisão da taxa de juros, ela vai afetar o Japão. Você viu o problema do carry trade que aconteceu agora recentemente. Só que, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, políticas cada vez mais nacionalistas e de barreiras. Então, por exemplo, quando você tem ali a discussão entre a entrada do Trump, por exemplo, né, digamos que ele seja o presidente, ele já falou em vários momentos que você, para entrar, você pode fazer comércio sem problema nenhum com os Estados Unidos, desde que você coloque a sua filial ou a sua sede nos próprios Estados Unidos e empregue americanos. Ou seja, você vem forçando o capital para os Estados Unidos, para um investimento estrangeiro dentro dos Estados Unidos, certo? Só que aí você cria uma série de barreiras para quem não se adequar a esses pedidos. Então isso você vê muito em impostos e tarifas, certo, de importação. Só que na taxa de juros ela meio que é única, ela permite uma entrada de capital de fora para dentro. Só que aí mesmo que tenha efeitos não desejados, efeitos colaterais que não foram desejados por quem fez a política, porque ele está pensando na parte doméstica, né? É isso que eu sempre falo nesse podcast. As decisões do Jerome Powell, elas, por mais que elas tentem ser ou estejam travestidas de serem decisões domésticas, elas afetam o mundo inteiro e muitas vezes você usa isso como arma contra outros países. Então a ideia aqui, principalmente falada pelo Michael Every, que eu nunca tinha parado para pensar, é que nada impede de você ter uma política cada vez mais voltada para o seu país e que outros países podem replicar, onde você não tem uma taxa de juros única, como a que nós temos hoje no Fed de 5,5%. Porque da mesma forma que você pode criar barreiras comerciais para determinados produtos entrarem ou não entrarem em um país, você também consegue, não existe isso agora, mas nada impede de que isso se torne uma tendência ao longo do tempo, de que você tenha taxas de juros específicas dependendo do tipo de capital que pode ou não entrar no seu país. E ao se fazer isso, você cria uma série de outros cenários possíveis, né? Então, digamos assim, como é que fica o milkshake do dólar, por exemplo, né? Se você sobe juros, pode ser que você só suba juros para determinadas coisas, que você quer fazer ali um determinado aperto, entre aspas, e você quer baixar os juros para aquilo que você quer estimular dentro da sua própria economia. Então, alguns setores podem ter juros mais baixos, que não estão tão atrelados mais ao que o Fed faz, porque você tem um juro específico para isso, ou seja, linhas de crédito, de repente, que são específicas para você ir
é para cima do Fed, que se você quiser obter, se você estiver dentro da política setorial escolhida por aquele governo em vigor, e se você não estiver dentro dessa linha política, você não consegue ter o capital tão barato como você gostaria de ter antes. Isso pode quebrar a perna de vários estrategistas que estão fora dos Estados Unidos ou que dependiam de uma determinada mamata, por exemplo, digamos assim, um carry trade, né, onde você não produz algo específico que gere riqueza para os Estados Unidos e você especula, que é uma palavra muito usada pelos governos, entre aspas, você consegue criar um mundo completamente diferente fora dos Estados Unidos e dentro dos Estados Unidos. Então, essa possibilidade de você poder quebrar esses juros e transformar isso em juros setoriais, isso criaria praticamente o fim da taxa de juros como a conhecemos hoje. Isso poderia ser um paradigma em relação ao próprio funcionamento de um sistema mais globalizado e ser uma das vias possíveis para você criar um mundo mais desglobalizado e mais fragmentado também no próprio sistema financeiro, inclusive com o contínuo uso, né, do dólar como uma arma, por exemplo. Certo? Então isso vai acabar criando uma série de efeitos, né, de ricochetes, entre aspas, entre outros países, dependendo da reação, ou você está comigo ou você está fora, certo? Mas isso eu não estou falando somente dos Estados Unidos. É exatamente a mesma coisa que vem sendo tentada pela própria China. É exatamente a mesma coisa que está sendo tentada pela própria Europa. Então, esse movimento do lado financeiro eu achei bastante interessante para poder passar para você que pode ser que toda a forma de nós pensarmos macroeconomia hoje, ela pode mudar bastante nos próximos anos, principalmente se você tiver uma mudança governamental forte dentro dos Estados Unidos ou o aumento de conflitos e descooperação entre os Estados Unidos e a China. Então, vamos realmente ver as cenas aí dos próximos capítulos da macroeconomia e principalmente da geopolítica, porque, infelizmente, o livre mercado só consegue ser livre pelo que o governo ou os governos que fazem parte disso acabam deixando. E já faz muito tempo que a gente não tem nenhum tipo de livre mercado completo, porque você tem ajudas setoriais, como toda a corrida que você vê hoje na inteligência artificial, você vê isso na parte militar, você vê nos contratos com o governo, enfim, os governos estão inchados no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, mas também com países como o Brasil, como a China, enfim. Então você percebe o aumento da proporção dos gastos públicos em relação ao PIB na economia real das empresas privadas. Então isso pode ser uma tendência muito interessante para você poder acompanhar. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas é uma das tendências que a gente pode vir a observar se o processo de desglobalização realmente for para o próximo nível.